Pegue a sua Bíblia aí agora, para nós então estudarmos e vermos aqui a passagem bíblica que nós iremos abrir no estudo de hoje. Mais uma vez, falando aqui quando os animais ou bichos se tornam mais obedientes a Deus do que os homens. Será que a Fá acertou? Semana passada minha sogra já mandou aqui dizendo que seria, né? Kézia, ela mandou. Jonas. Então abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1. Eu quero ler o verso de número 17. Depois Jonas, capítulo 4, versículo de número 7. Jonas, capítulo 1, verso de número 17. Quando diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 4, verso de número 7. Quando diz: mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, olha o detalhe, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Deus enviou um verme, e o verme foi lá e fez o que o Senhor havia dito. Deus preparou um grande peixe para que fosse lá, engolisse Jonas, e o peixe foi e obedeceu a Deus. Todavia, nós iremos analisar aqui, como a maioria de nós já conhecemos a história. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para que nós acompanhássemos aqui o texto bíblico e perceber aqui a desobediência do profeta Jonas. Semana passada nós falamos então da história de Balaão, Balaque e também da mula, e fizemos aqui uma pergunta: por que a maioria das pessoas tem tanta dificuldade de obedecer a Deus? Sejam elas cristãs ou não. E nós afirmamos aqui que a obediência é um princípio de amor, é um ato de amor. Pois o texto de 1 João, capítulo 5, verso de número 3, vai dizer que nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Aquele que obedece a Deus, quem obedece os seus mandamentos, está aqui fundamentado no seu amor. E os seus mandamentos, diz o texto, não são penosos, não são pesados. E também falamos que no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, o Senhor dizendo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Uma das formas de nós revelarmos que verdadeiramente amamos a Deus é quando nós nos dispomos a obedecer os seus mandamentos. Eu fiz a citação semana passada do texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Samuel dá uma reprimenda ao rei Saul, que em detrimento da obediência se propôs a sacrificar, sendo que ele não tinha autoridade de Deus e nem do profeta Samuel para poder apresentar sacrifícios ao Senhor. E Samuel vai dizer a ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Samuel diz: obedecer é melhor do que sacrificar. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então o nosso tema
ele trabalha e permeia aqui a questão da obediência. Como é importante nós obedecermos ao Senhor e à sua palavra, colocarmos em prática aquilo que temos aprendido, para podermos cada dia agradar ao nosso Senhor. E através desse texto que eu li do livro do profeta Jonas, nós vamos perceber aqui a resistência deste profeta em obedecer à vontade de Deus, porque a princípio ele não entendeu o propósito do Senhor. Tendo em vista também que Deus queria salvar, realizar algo na vida de um povo, que a princípio Deus disse que traria juízo sobre os ninivitas, Jonas tinha a percepção de que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus salvador, e que Deus poderia ter misericórdia daquele povo se aquele povo se arrependesse. E isso é uma verdade. Todos aqueles que se voltam para Deus, independentemente do tipo de vida que tiveram, seja uma vida entregue às drogas, seja uma vida pregressa na prostituição, seja uma vida dedicada ao alcoolismo, a coisas que desagradam a Deus, quando esta pessoa se volta ao Senhor, verdadeiramente ela encontra paz, ela encontra misericórdia, ela encontra graça e salvação no Senhor. Todavia, Jonas, ele resistiu em obedecer a Deus. E no verso 1 ao verso 3, a Bíblia vai dizer assim, olha aí na sua Bíblia aberta. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus tinha um propósito, que Jonas proclamasse a palavra de Deus, dizendo àquele povo que a ira do Senhor havia se acendido diante daquela grande cidade por causa da sua malícia. E Jonas, no verso 3, diz que ele se dispõe, porém, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quantas pessoas, ao invés de obedecer a Deus, estão fugindo da presença de Deus, fugindo do centro da vontade do Senhor? Então Jonas, ele desce para a cidade de Jope e achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Como um profeta de Deus pode resistir em obedecer à vontade de Deus? Se nós reconhecemos que a vontade de Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Na oração do Pai Nosso, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é uma vontade soberana. É uma vontade que deve estar acima da nossa própria vontade. Então, fazer e cumprir a vontade de Deus é algo que agrada ao Senhor. Todavia, Jonas resolveu fugir da presença do Senhor para não cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Sendo assim, a partir do verso 4, o Senhor lançou no mar um grande vento, um vento forte. Veja que até a própria natureza, o mar, o vento, são mais capazes de obedecer à voz do Senhor. E fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E quando então
este vento forte, o mar agitado, começou a açoitar aquele navio, logo os marinheiros, cheios de medo, começaram a clamar aos seus deuses. Veja que aqueles marinheiros, mesmo não sendo servos do Deus Altíssimo, eles tinham um maior temor no seu coração do que o próprio profeta Jonas naquele momento. E eles então começam a clamar aos seus deuses, a jogar o excesso de bagagem, de carga, e lançar ao mar, buscando alguma forma de vencer aquela tempestade. Jonas, porém, havia descido ao porão do barco e estava ali deitado e dormindo profundamente. Ele estava aqui dormindo o sono da desobediência, de alguém que fugiu da presença do Senhor como se isso fosse possível. O Salmo 139 vai dizer que não há nenhum lugar onde nós podemos nos ausentar da presença de Deus. E ledo engano, pensou Jonas, que poderia fugir da presença de Deus, sendo que Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua presença preenche tanto os céus como a terra, como debaixo da terra. E não há um só lugar onde nós podemos fugir da presença de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Todavia, ele estava ali, achando que poderia ficar imune, que nada iria acontecer. Todavia, o mestre do navio percebeu que, mesmo clamando aos seus deuses, nada melhorava. Então percebe que Jonas estava dormindo no porão do barco, e ele vai lá e pede que Jonas se levante e que ele invocasse o seu Deus para que, quem sabe, o seu Deus pudesse responder diante daquela situação, tendo em vista que o Deus deles não pôde responder e mudar aquela situação. E eles então lançam sorte e cai a sorte sobre Jonas. Ao passo que Jonas então foi interpelado por eles, dizendo: declara-nos, verso de número 8, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Veja que eles tinham mais consciência de que algo errado estava acontecendo por uma desobediência do que o próprio profeta. Até que Jonas, então, no versículo de número 9, diz: e ele lhes respondeu, dizendo: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E por causa disso, aqueles marinheiros temeram. Porque Jonas revelou quem era o seu Senhor. Ainda que naquele momento ele não estava obedecendo o seu Senhor. Mesmo ele dizendo que era hebreu e que temia ao Senhor, ele ousou em desobedecer ao Senhor. Pois quando nós dizemos que Deus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo que Deus é que está à frente das nossas decisões, que Deus está no controle das nossas vidas. E não é o nosso querer que impera, mas sim o querer e a vontade de Deus. A nossa vontade sempre deve ficar em segundo plano, pois o nosso maior desejo como cristãos, como servos de Deus, é obedecer ao Senhor. Que você possa refletir sobre isso e pensar se você tem obedecido a Deus. Se você tem obedecido os mandamentos do Senhor. Se você tem obedecido a palavra de Deus. Semana passada eu disse que por mais simples que um cristão seja, por mais indouto que pareça,
ele consegue compreender o Evangelho de Cristo. Ele consegue compreender a palavra ao ponto de poder obedecer aquilo que Deus tem falado com ele. E nós precisamos, neste tempo presente, sermos cristãos, sermos uma igreja que obedece ao Senhor e ter prazer em obedecer os seus mandamentos, para que não pereçamos. Pois quando nós desobedecemos, nós podemos atrair tempestades, turbulências para a nossa vida. Quantas vezes famílias estão sofrendo por desobediência daqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão padecendo, passando por tempestades terríveis, por turbulências, por vendavais, por momentos de crise por causa da desobediência. E quantas vezes, assim como Jonas, a nossa desobediência faz com que outras pessoas acabem sofrendo também. Jonas, pela sua desobediência, ele fez com que aqueles marinheiros e aquela embarcação começasse a perecer, ao ponto de jogar a carga no mar, deles estarem aflitos e preocupados com aquilo que estava acontecendo, porque eles perceberam que não era uma tempestade normal. E nós precisamos ter esta percepção, queridos, em saber que muitas vezes turbulências, tempestades que nós estamos vivendo, além daquilo que é normal, nós precisamos perceber que alguma coisa errada há. Então, aqueles homens, ao interpelarem Jonas, Jonas responde a eles quando eles perguntam: o que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. A tempestade só aumentava. A crise só aumentava. E então Jonas responde: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, olha como ele tinha consciência, eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Será que não está na hora da gente pensar se tem algumas pessoas sofrendo tempestades na vida por nossa causa, por nossa desobediência a Deus? Quantas famílias estão padecendo porque um membro da família resolveu reiteradamente desobedecer ao Senhor e à sua palavra? Resolveu fugir da presença de Deus. Resolveu viver um tipo de vida que não agrada ao Senhor. E reclama da tempestade que está sobre a sua vida, sobre a sua família. Ora, é necessário ter a consciência e cair em si e perceber o que está errado. Pois quando nós nos voltamos para o Senhor, para a sua palavra e para obedecê-lo, com certeza a tempestade passará. Esse tempo de crise ficará no passado e Deus trará um tempo de bonança para as nossas vidas. Eu declaro nesta noite sobre você, sobre a sua família, um tempo de bonança, um tempo de paz, desde que você se volte para o Senhor e aprenda a obedecê-lo, pois obedecer é muito melhor do que sacrificar. E veja que interessante, ao lançarem Jonas ao mar, aqueles homens temiam muito, porque se ele era um servo de Deus, aqueles homens fazem uma oração dizendo: Senhor, não impute a nós o sangue deste homem, mas se nós não lançarmos
ele ao mar, nós iremos perecer. E ao lançar Jonas ao mar, diz a Bíblia Sagrada que o mar aquietou a sua fúria. Aqueles homens foram mais obedientes do que o próprio profeta Jonas. E mais do que isso, agora, nós vemos aqui no verso 17 que os animais são mais obedientes a Deus em algumas circunstâncias do que nós, seres racionais, inteligentes, que deveríamos obedecer muito mais ao Senhor. Quando Deus então dá ordem ao grande peixe, que alguns dizem que é uma baleia, mas os estudiosos dizem que seria impossível uma baleia com as suas características, com a sua forma da garganta e outras coisas mais, poder então engolir um homem inteiro como Jonas e manter ele ali no ventre por 3 dias. É bem verdade que nós temos que olhar aqui, que aqui foge o âmbito da naturalidade, da normalidade. Isso aqui não é algo comum. Tanto que algumas pessoas descrentes não acreditam neste fato. E os mais exagerados dizem, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu também creria. Não, também não é assim. Isso acaba sendo um exagero da nossa parte. Nós também não podemos aqui caminhar para o âmbito do absurdo completo, além daquilo que Deus revelou na sua palavra. Ainda que este fato seja um milagre, uma ação sobrenatural de Deus, manter alguém no ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites, sem que esta pessoa morra, é algo sobrenatural, é uma ação de Deus aqui. E nós cremos no milagre e na ação de Deus, porque não foi só este milagre que Deus realizou na história, mas Deus realizou muitos outros milagres. E então aquele grande peixe obedece a Deus e engole Jonas e leva Jonas para as profundezas do mar, dos oceanos. E Jonas, então, do ventre do peixe, ele ora ao Senhor e clama a Deus do profundo abismo pela misericórdia. E Deus atende, ao ponto de Deus falar ao peixe agora, e esse peixe, então, vomitar Jonas em terra. E Jonas, então, resolve obedecer ao Senhor. No capítulo 3, diz que novamente veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas para que ele fosse então à cidade de Nínive. E ele então resolve ir e apregoar a mensagem do Senhor àquele povo. Mas aquilo que ele já deduzia, de fato aconteceu. O que, pastor? Aquele povo, ao ouvir aquela mensagem de juízo, quando Jonas então prega esta mensagem naquela cidade de Nínive, diz que os ninivitas creram em Deus. E eles então proclamaram um jejum, se vestiram de saco. E é o primeiro jejum que eu vejo na Bíblia de homens, de animais, que fizeram um jejum em arrependimento e se converteram ao Senhor. E o fato dele se converter ao Senhor, não foi o Senhor que mudou a palavra de juízo, mas ao trazer uma palavra de juízo, houve arrependimento. Então quem mudou, na verdade, foi o povo. Ainda que na palavra do Senhor use uma expressão dizendo que Deus se arrependeu, no sentido de que Deus não iria trazer juízo quando aquele povo, de fato, havia se arrependido de seus pecados. E Deus, então, não pune aquele povo, pelo menos nesse instante, neste momento da história. E quando Deus faz isso, diz a Bíblia que Jonas ficou desgostoso, irou-se
no seu coração. Pois ele sabia, quando diz aqui na palavra, que Deus era um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e de grande benignidade, e que se arrependeria de fazer o mal àquele povo. E então, lá no verso de número 3 do capítulo 4, Jonas faz uma oração a Deus dizendo: tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Veja o ponto que Jonas chega diante de Deus. Quando ele então fica desgostoso, irado pela transformação daquele povo, pela mudança de atitude daquele povo, que deveria trazer alegria para ele. Mas trouxe uma profunda tristeza ao ponto dele pedir a Deus a morte. E Deus vai dizer ao profeta: é razoável aquilo que você me pede? Deus interpela o profeta sobre a razoabilidade daquilo que ele estava pedindo a Deus. É razoável, Jonas, diz o Senhor, a sua ira? E então Jonas sai da cidade e vai para um lugar, uma região do Oriente, um pouco mais distante, mais fora da cidade, e diz a Bíblia que ele faz uma enramada, que é uma expressão usada como uma cobertura de ramos, de folhas, de árvore. E ele fica ali sobre a sombra dela, debaixo, esperando o que iria acontecer com aquela cidade. Então, o Senhor, naquele momento em que ele está descansando, o Senhor dá ordem e faz crescer uma planta, e ela sobe por cima de Jonas e traz uma sombra sobre a cabeça de Jonas. E tira todo aquele desconforto do lugar onde ele estava. E isso alegrou Jonas extremamente, por causa daquela planta que lhe trouxe um frescor, uma sombra agradável. Mas veja como Deus é. Deus estava querendo trabalhar no coração daquele profeta. Como hoje Deus quer trabalhar no meu e no seu coração, para nos ensinar lições preciosas que vale a pena obedecer a Ele. E aqui então no verso 7 do capítulo 4, texto que eu li, Deus agora dá uma ordem e envia um verme. Primeiro, o grande peixe, que obedece a Deus ao engolir Jonas, e depois obedece a Deus ao devolver Jonas. Agora Deus dá ordem a uma planta e ela cresce, e depois Deus dá ordem a um verme. E o verme obedece e vai lá e feriu a planta e a secou do dia para a noite. Pense comigo, ao comparar o ser humano com um verme aqui no texto foi mais obediente do que o ser humano, do que o homem. E isso é muito triste, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem vivesse para a glória e louvor do nome do Senhor. E muitas vezes o homem se comporta pior do que um verme, pior do que um animal, do que um bicho, diante do seu Criador, por não reconhecer a sua grandeza, por não reconhecer a sua soberania, por não reconhecer a autoridade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a salvação que Deus oferece a todos os homens que creem nele, que recebem o seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. E é muito triste quando o ser humano se torna pior do que um animal e do que um verme diante de Deus. E este verme obedece, e ele então fere a planta e a planta seca, e Jonas fica muito irado com isso.
ao ponto de pedir novamente a Deus a morte, pois era melhor morrer do que viver. E Deus novamente diz a Jonas no verso 9, é razoável essa tua ira por causa de uma planta, Jonas? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, Senhor. Então o Senhor, no verso 10, diz a ele, tornou o Senhor a dizer-lhe, tens compaixão de uma planta que não te custou nenhum trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Veja aqui que Jonas fez uma inversão de valores. Quando para ele tinha mais importância a planta, que nasceu numa noite e desapareceu numa outra noite, do que um grande povo que se arrependeu e que Deus desejou salvá-los. Veja que quando nós somos desobedientes a Deus, nós começamos a inverter os valores. Inverter os valores daquilo que é prioridade e daquilo que não é. Começamos a buscar aquilo que não é prioridade, aquilo que não agrada ao Senhor. E a desobediência, ela faz isso, ela nos afasta de Deus, ela nos afasta da vontade do Senhor, ela nos afasta do propósito que Deus tem, e nós começamos a valorizar aquilo que não deve ser valorizado e deixamos de valorizar aquilo que deveríamos valorizar. E é muito triste quando isso acontece, porque quando isso acontece, nós nos tornamos mais imbecilizados do que os animais. Nos tornamos menos sábios do que os animais. Mas além desse texto, existe um outro texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em 1 Reis, capítulo 17 e 18. E a Fá acertou de novo. Quando fala da história de Elias, o tesbita, morador de Gileade, conhecido como um dos profetas de mais envergadura, um dos mais respeitados e de maior destaque na história do Antigo Testamento do povo de Deus. Ele desempenha o seu ministério no período do Reino Norte, quando governava, era rei na época, o rei Acabe, casado com Jezabel, conhecida como a matadora de profetas. E diante da idolatria e também da crescente prostituição e desprezo por Deus, Deus levanta o profeta Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, para poder proferir uma palavra sobre o rei Acabe e aquela nação, e declarar que por um período de tempo viria uma sequidão sobre Israel e todas as cidades da região, que nem mesmo o orvalho cairia segundo a sua palavra, ou segundo aquilo que Deus havia ordenado ao profeta Elias. E ele vai dizer no verso 1, tão certo como vive o Senhor, na parte B, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E quando você lê a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 25, nós temos a confirmação desta palavra no Novo Testamento, dizendo que não choveu por um período de 3 anos e 6 meses. E depois você pode ver novamente a confirmação desta palavra no livro de Tiago, ou na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17,
dizendo que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E houve uma grande sequidão mesmo. E neste período, Elias era um profeta, um homem muito obediente a Deus. Tanto que aquilo que Deus tinha dito para ele dizer ao rei Acabe, ele foi lá e disse, mesmo colocando a sua vida em risco. E logo após, Deus diz a ele, Elias, sai daqui e vai para a região do Querite, porque lá tem água para você, e eu já dei ordem aos corvos para que te sustentem. De manhã eles levarão carne e pão, e à noite também carne e pão. A palavra aravim, no original aqui hebraico, é traduzido muitas vezes por algumas pessoas, por causa da sua raiz, como mercadores ou beduínos que moravam no deserto. E esta interpretação é adotada por muitos intérpretes da Bíblia, por não crerem que haveria probabilidade de um corvo, uma ave de rapina que come carne, levar carne e ainda pão para Elias. Então eles preferem a tradução de que seria a palavra aravim, que é uma palavra um tanto incerta, que seriam ali mercadores ou beduínos que moravam no deserto, que iriam sustentar Elias. Por outro lado, não existia alimento, não existia condições daqueles povos, ainda mais no deserto, ter alimento diante daquele período de seca, cujo próprio Querite veio a secar. E nós que não temos dificuldade de crer na palavra de Deus, cremos que, a despeito de serem corvos mesmos, ave de rapina, nós cremos que Deus pode. Deus tem todo o poder para usar quem Ele quer e como quer. Inclusive os animais, e Deus tem mostrado que tem poder, e quando Deus fala a eles, eles obedecem. A mula de Balaão obedeceu. O grande peixe aqui do texto de Jonas obedeceu. O mar e o vento obedeceu. O verme obedeceu. A planta que cresceu obedeceu. Ou seja, os animais, os seres vivos, não têm dificuldade de obedecer a Deus. Quem tem dificuldade e resiste em obedecer a Deus, somos nós os homens. E como é bom nós aprendermos a obedecer ao Senhor. Todavia, o texto bíblico diz que Elias esteve lá no Querite e Deus então enviou os corvos para poder alimentá-lo. Depois disso, Deus diz a Elias para que ele saísse e fosse para a região de Serepta, porque lá existia uma mulher que iria dar alimento a Elias, lá da região de Sidom. E ele então obedece, vai para lá. Depois disso, que a mulher também vive o milagre de Deus, Elias é alimentado ali, o filho da mulher. Depois acontece um novo episódio, quando o filho daquela viúva morre. Elias, ao orar a Deus, Deus ressuscita aquele moço, aquele menino. Depois Elias desafia os profetas de Baal, e após vir uma grande chuva da parte de Deus molhando toda a terra, lá no Monte Carmelo, com 450 profetas de Baal, profetas de Azerá, quando depois daquele desafio, eles são mortos à espada, e por causa disso Jezabel fica irada com Elias, e ela então em 1 Reis, capítulo 19, verso 2, ela promete tirar a vida de Elias, ao mandar mensageiros a Elias e dizer: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizestes aos meus profetas. Então ela disse que Elias estaria morto no dia seguinte. E diz a Bíblia que Elias, mesmo sendo um profeta obediente a Deus, que era um profeta destemido, nesse instante diz que Elias teve medo.
E ele então foge para o deserto, deixa o seu moço, e ele assenta debaixo de um zimbro. E assim como Jonas, Elias pede a morte. Verso de número 4 e 5, nós observamos isso, ao ponto de Deus precisar enviar um anjo, tocar em Elias por 2 vezes e dizer para ele: levanta-te, come, bebe, pois o teu caminho ainda será muito longo. E o anjo precisou tocar em Elias para despertá-lo. Ora, o que havia acontecido com Elias? Enquanto ele estava obedecendo a Deus, Deus não estava cuidando dele? Deus não estava providenciando o que ele precisava? Precisaria agora ele temer uma ameaça de morte, sendo que ele servia a um Deus que pode todas as coisas, inclusive dar livramento a ele, como deu? Mas isso acontece conosco também. Quantas experiências nós já tivemos com Deus? Quantos milagres Deus já fez em nossas vidas? E às vezes ainda a gente encontra espaço no coração para temer diante de uma situação, para temer diante de uma dificuldade que se apresenta. E nós precisamos continuar crendo em Deus, continuar obedecendo a Deus, porque Deus continuará cuidando de cada um de nós. Deus continuará guardando a nossa vida, se essa é a vontade dEle. Porque nada poderá nos acontecer, nada poderá nos atingir, se Deus assim não permitir. Por isso nós devemos estar inteiramente no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele, a sua palavra, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. Deus cuida da sua família, da sua casa. É claro que você precisa fazer a sua parte. E saiba que Deus fará dele perfeitamente. Mas Elias, então, após se levantar e caminhar 40 dias, 40 noites, e nós esperávamos que Elias tivesse sido despertado daquele sentimento, daquele desejo de morte, mas a Bíblia diz que ele vai para o deserto, para a região do Horebe, do monte de Deus. E quando ele chega ali, Elias entra numa caverna, onde ele passa a noite. Ora, Elias, o profeta destemido, agora se revela um profeta medroso, que quer a morte, que quer se esconder, quando Deus, na verdade, já havia se revelado como um Deus todo-poderoso na vida dele. Mas ele resiste em obedecer a Deus, e ele então entra na caverna. E aí Deus precisa se manifestar de diversas formas para falar com ele. Pois Deus queria tirar Elias daquela caverna. E então Deus se manifesta através de um forte vento. Mas Deus, ao se manifestar ali, Elias não entende. Depois Deus se manifesta por um terremoto e Elias continua dentro da caverna. Depois Deus se manifesta pelo fogo e Elias continua na caverna. Até que Deus então vem, através de um cício tranquilo e suave, ou seja, um sussurro, um rumor brando, um murmúrio de palavras. E Deus vem e fala com o profeta Elias. Com muito custo, Elias então ouviu Deus falando. E ele então toma a sua capa, o seu manto, e se coloca na entrada da caverna
para ouvir Deus falar. Como é importante nós vivermos pela orientação de Deus e aguardarmos Deus falar e acreditar naquilo que Deus fala. Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando e liberando para a nossa vida, faz brotar a fé em nosso coração. E todas as nossas idiosincrasias, todos os nossos questionamentos, todos os nossos temores caem por terra. Porque nós estamos firmados e confiados no Senhor. Veio um som da parte de Deus e disse: Elias, que fazes aí? E Elias então vai responder: tenho sido muito zeloso, Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Sabe, um dos grandes problemas que pode acontecer conosco é quando nós valorizamos demais a nossa vida em detrimento da vontade de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus por autovalorizar a nós mesmos, por acharmos que somos mais importante do que de fato somos. Quando supervalorizamos a nós mesmos, em detrimento de valorizar o nosso Deus e a vontade dele, repito, que é soberana. Elias se sentiu muito importante, e este é um perigo muito grande que nos leva a desobedecer a Deus quando nós nos achamos importantes demais. E ele então relata a Deus por que ele estava ali escondido, dizendo: só eu fiquei e querem tirar a minha vida. O Senhor então diz a ele no verso 15, volta pelo mesmo caminho. Tem horas que Deus precisa falar conosco para nós darmos meia volta e voltarmos pelo mesmo caminho, ao lugar que a gente caiu, ao lugar que a gente se perdeu, ao lugar em que a gente perdeu a visão de Deus e o propósito de obedecer a Ele. E o Senhor diz: volte pelo mesmo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú, filho de Ninsi, sobre Israel. Mas faz uma coisa também, Elias. Já que você se sente importante demais, que você está se valorizando demais, o seu tempo profético termina aqui. Volte e unja Eliseu, filho de Safate, em teu lugar. Ungirás como profeta em teu lugar. Quando nós teimamos em desobedecer a Deus, em não cumprir a vontade de Deus, e achar que somos mais importante do que de fato somos, Deus pode levantar outro em nosso lugar. Isso seja para líder, isso seja para pastor, isso seja para alguém que rege um conjunto, para alguém que lidera um grupo, para alguém que está à frente de uma sala de escola dominical. Quando nós nos achamos importante demais, quando achamos que somos a última bolacha do pacote, a última cocada do tabuleiro, talvez esteja na hora de Deus nos substituir por outro, que tenha mais humildade, que tenha mais direção e tenha mais
predisposição em obedecer e em estar no centro da vontade de Deus. Aqui fica a lição do corvo, que foi capaz de obedecer mais a Deus do que o próprio profeta Elias. E Deus então diz a ele: Elias, antes de você voltar pelo mesmo caminho do deserto de Damasco e ungir Azael, ungir Jeú e consagrar e ungir Eliseu como profeta no teu lugar, eu quero te dizer uma coisa, Elias. Verso de número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus estava dizendo: Elias, no meu reino existem outras pessoas que também são fiéis a mim, que também têm prazer de obedecer a minha vontade. Não foi só você que ficou, não. Eu tenho ainda 7.000 que não se prostraram, que não se venderam, que não venderam a sua consciência, que não negociaram a sua fé, que não mercantilizaram a sua vida cristã, mas que têm uma consciência pura diante de mim para fazer a minha vontade. Eu quero dizer que Deus ainda tem em nosso tempo os seus 7.000. Que Deus ainda tem homens e mulheres que são íntegros diante dele, que não vendem a sua consciência, que não negociam a sua fé por dividendos, por promessas, por posição, por cargo, por dinheiro. Não, mas que são homens e mulheres cujo seu maior prazer é obedecer ao Senhor. Que Deus nos ajude e que nós possamos colocar em prática esta palavra e sermos melhores do que os animais, sermos mais inteligentes do que os animais e obedecer a Deus, pois obedecer é bem melhor do que sacrificar.